Muito bom, Geraldo. Então, primeiramente, deixa eu apresentar aí a galera que não conhece ainda o nosso canal aqui, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Lima, eu sou aqui da Quick Clean. Nós temos um canal para difundir o conhecimento de limpeza profissional, né? Tudo que é envolvido em limpeza profissional, a Quick Clean atua e a gente tenta trazer aí os melhores players do mercado. E hoje eu trouxe aqui o Geraldo, né? O Geraldo Esteves, da GIS, é o diretor técnico da GIS, então parceiro nosso também, que a gente distribui os produtos da GIS, né? E hoje a gente trouxe ele para sanar algumas dúvidas de impermeabilização, falar um pouquinho mais da GIS para quem não conhece. E começando, Geraldo, conta para nós um pouquinho, fala um pouquinho da GIS, fala um pouquinho de você, como que é tudo isso, como começou essa história, né? Fala um pouquinho para nós, só para a gente, antes da gente começar. Bom, boa noite, primeiramente aí a todos os telespectadores, né? Vamos dizer assim, que hoje a televisão Sim. virou YouTube, Instagram, WhatsApp, né? Então, vamos chamar de telespectadores também, né? Meu nome é Geraldo, né? Eu sou especialista têxtil, né? Meu conhecimento veio desde 1991, né? Quando eu ingressei na indústria têxtil. Eu falo que foi antes disso que, com 10 anos de idade, eu trabalhava em Divinópolis, Minas Gerais, na Casas Bangu, que era uma vendedora de tecidos, né? Então, eu já tinha tato com tecido em 1984, né? Então, assim, o negócio é mais antigo, né? Mas em 91, eu me ingressei na indústria têxtil como ajudante geral, normal, né? Mas me interessei pelo artigo, né, por aquilo que eu fazia, e fui galgando alguns degraus, né, passei por PCP, entrei em desenvolvimento de produto, né, e quando a gente entra em desenvolvimento de produto, a gente tem que saber desde o início, né, desde a fibra, o que fazer, como fazer e para que fazer, né, e era têxtil automotiva. E nesse têxtil automotivo, ou seja, tudo que tem de mais tecnológico no mundo, né? Eu digo assim, você pensa, tecido é tecnológico? É, né? Tem muita tecnologia envolvida no tecido, né? Que é preciso ter muita engenharia ali, por isso tem cursos de engenharia têxtil, né? No Senai, tem cursos na Faculdade de Engenharia Industrial aqui na FE, em São Paulo, CETICT no Rio, né? Ou seja, formam engenheiros têxteis, né? Que foi o que causou a revolução industrial, foi o têxtil. Então, quando a gente vai falar de têxtil, é um assunto muito amplo, muito complexo, que muita gente quer trabalhar no ramo têxtil, que eu digo assim, hoje a gente está falando aqui de tecidos, né? Estofados, cortinas, tapetes, é ramo têxtil. A primeira coisa que a pessoa tem que conhecer é o paciente dela, né? É igual um Uhum. médico, é igual um veterinário. Se você não entende, se você não conhece, se você não sabe o que o seu paciente tem, você não vai saber tratá-lo. Então, o importante é você saber o que o paciente tem. Então, a nossa especialidade, como é têxtil, a gente desenvolveu produtos para tecidos, né? Ou seja, desde o impermeabilizante, tudo bem, já existia aí, mas a gente vem aí trabalhando, a GIS, quem já conhece, quem já trabalha, nós estamos desmistificando algumas coisas, né, que o pessoal achava que era e criando novos horizontes aí, né, sobre o que é a impermeabilização, o que é a hidrorrepelência, por que impermeabilizar, por que devo, quais os benefícios, né? Então, assim, é um vasto horizonte aí que a gente tem para galgar, além de simplesmente o efeito impermeabilizante, que é o que todo mundo, assim, a maioria das pessoas, né, buscam efeito. A gente não vende efeito, a gente vende benefício. Porque a gente trabalhou na indústria têxtil automobilística, eles não queriam efeito, eles queriam benefício. Então, a gente oferece benefício e não efeito. Efeito, qualquer coisa dá efeito, né? Uma boa filmagem no YouTube dá um belo efeito, né? Você faz É um até fácil de Photoshop, fazer, né, Geraldo? efeito é fácil de fazer, benefício é aquilo que fica, É, entendeu? muito Então, bom. assim, a gente já está aí há 30 anos na estrada aí,
um pouco a gente conhece, né? E como eu te disse, devagarinho, né? Devagar aí, nós vamos desmistificando algumas coisas, colocando as coisas no seu lugar e produzindo aquilo que realmente importa para o cliente final, que são os benefícios, não Quanto efeitos. tempo de GIS, Geraldo? A GIS hoje, deixa eu ver, 2015, a GIS, na verdade, são 6 anos, né? Fez em Sim. abril desse ano aqui 6 anos, mas assim, de estrada, né? De estrada têxtil, de conhecimento dos produtos que nós oferecemos no mercado, já são 30 anos, né? Tá. É que nós trabalhávamos com esses produtos na indústria têxtil verticalizada, industrial, né? Aplicação industrial. Hoje, nós oferecemos isso para o consumidor final, que eu até brinco assim, que eu falo que é como se fosse a tecnologia da Fórmula 1 empregada na indústria automotiva. Que tudo aquilo que a Fórmula 1 faz, a empresa automotiva depois replica, né? Que Replica. é suspensão ativa, é freio ABS, né? Ou seja, a Fórmula 1 lança. Então, assim, como nós somos da indústria têxtil, né? Então, nós somos os vanguardistas e tudo aquilo que é benefício que a indústria têxtil oferece para o mercado automotivo, aviônico, naval, nós temos conhecimento e nós aplicamos isso no home, por isso que vem Home Solutions aí, né? Soluções para o lar. Nós aplicamos as soluções industriais na casa do cliente. Muito bom, muito bacana. Geraldo, então você falou uma coisa aí que eu acho que seria bacana a gente começar com isso, né? Porque o que eu percebo é que o pessoal acaba vendendo uma coisa que não entrega às vezes, né? Vendendo uma coisa que, na verdade, nem existe. A gente que está na área aí, a gente percebe muita gente fazendo, sabe, falando coisas que não existe, blindagem de tecido, película super protetora, a gente escuta de tudo nesse mercado, né? Primeira coisa que eu te pergunto assim, para que impermeabilizar? Por que impermeabilizar? Qual é o benefício, né? Porque eu acho que a pessoa tem que entender qual é o benefício. Porque tem gente que é estética, tem gente que pensa que é blindagem, tem uma coisa, um monte de coisa. Quais são os benefícios que você fala em impermeabilização? A impermeabilização, Marcos, ela diminui o capilar das fibras, né? Ou seja, capilar é o poder da fibra transportar líquido, né? Não é o líquido que cai, não é o líquido que você vê as gotas em cima, né? É líquido, eu estou falando até de umidade do ar, né? E quando você tem assim um ambiente úmido, o tecido que tem capilaridade, ele absorve aquela umidade. E junto com aquela umidade que ele absorve ali ele cria um ambiente propício para proliferação, né, de ácaros, fungos, bactérias, né? O ácaro, na verdade, eu já digo para as pessoas, o ácaro é um inseto, né? Inseto se combate com aspiração, com limpeza todo dia. Só que o ácaro, ele vai atrás da bactéria. Então, quanto mais tem bactérias e fungos, mais terá ácaros, né? Então, todo mundo fala, é antiácaro. Ó, o ácaro você tem que ter o seu higiene pessoal, porque a sua pele cai, o ácaro vai atrás da sua pele. Então, Não assim, adianta impermeabilizar e você e, não e, aspirar e ficar aquele monte de sujeira em cima da impermeabilização, né? ali vai atrair ácaro, porque o ácaro ele quer comer o seu resto de pele. Ele é um animal, ele é um inseto, né? Ele é um aracnídeo, ele é um carrapato. Então, ele quer se alimentar. Se não tem bactéria, ou seja, vai diminuir o índice de ácaros com isso? Vai. Então, o benefício é esse, é você reduzir a capilaridade das fibras para você manter o ambiente seco. Ou seja, essa fibra está seca. Ou seja, esse sofá, ele não vai reter líquidos. Eu não estou falando de reter líquidos de uma queda. Isso diminui bastante, né? Eu até falo que o impermeabilizante, ele não é um protetor eterno, ele é um airbag. Ele reduz os traumas de derramamento de líquidos. Mas o que ninguém entende é o benefício que o impermeabilizante traz para um tecido, né? Na Europa,
por que que eles por que que eles usam, né, os hidrorrepelentes fluorados, né? É para reduzir o índice de consumo de água. É para a pessoa levar menos a roupa na tinturaria para lavar. É para quando a pessoa levar a roupa na tinturaria para lavar, na lavanderia, ser mais fácil de lavar. Não é uma questão assim, ele não usa por estética, ele usa por redução de consumo de água, redução de produtos químicos e tá com a roupa sempre higienizada, porque ela não vai reter umidade, aí ela não vai ter mau cheiro, não vai ter outras coisas assim que uma roupa úmida causa, né? Se você mora num ambiente úmido, impermeabiliza uma jaqueta e pendura lá naquele guarda-roupa que está cheio de roupa mofada, você vai ver que aquela jaqueta que está seca lá, está impermeabilizada, você vai colocar lá ela e tirar, todas as roupas do lado vão estar mofadas, menos aquela jaqueta que você impermeabilizou, porque ela tem um ambiente ali não propício para a proliferação das bactérias, dos fungos e de todas essas coisas. Só que, assim, como o efeito é bacana, né, das gotas, isso aí a gente sempre busca, né, um impermeabilizante que promova uma gota robusta, que promova um efeito bacana, né, porque eu falo, isso é o vendável, né, isso é o marketing, né, então Uhum. é isso que nós buscamos, é isso que nós produzimos, né, mas, assim, o benefício vai muito além do efeito. Então, muitas vezes, quem vende a impermeabilização esquece de passar para o cliente o benefício. Ele só fala, seu sofá não vai sujar. Seu sofá não vai molhar. Seu sofá não vai... É que eu digo que é igual a película de celular. A gente coloca. Quem não tem hoje uma película no celular? Mas evita Uhum. do meu celular quebrar? Não De evita, jeito mas nenhum. protege, reduz os riscos de alguns acidentes, reduz bastante. É que eu falo, airbag, película protetora do celular, impermeabilizante, é a mesma coisa. E Tá. lá na Europa eles chamam esse efeito de soil release. Difícil de sujar, fácil de limpar. Não é que não vai sujar, é difícil de sujar e fácil de limpar, né? Ou seja, se eu tinha uma roupa que eu usava uma semana e sujava, eu não estou falando na Europa, tá, gente? Na Europa eles aplicam isso em roupa, calça jeans, jaqueta. Eles não aplicam nas underwear, que é a roupa de baixo, mas em jaquetas, calças, japonas, tudo que eles usam no outdoor, eles aplicam hidrorrepelente nas lavanderias, que é para reduzir tanto o Legal. consumo de água da lavanderia quanto o índice de retorno da peça para lavar. E quando essa peça for voltar para lavar, a lavanderia vai lavar ela muito mais fácil. Se tiver ali uma mancha de azeite, de ketchup, de mostarda, de qualquer coisa, ele não vai sofrer tanto, não vai usar tanto químico para remover aquela mancha que antigamente ele tinha um trabalho ou até perdia a peça porque aquilo estava manchado. Muito bom, olha só, eu fiz uma live esses dias falando sobre objeções, né? E objeções, você quebra objeções falando exatamente sobre benefícios. E você Uhum. acabou de me falar alguns benefícios, né? Porque às vezes as pessoas, ainda mais com o Instagram, com tudo isso que a gente vê, as pessoas acabam vendo estética, aquela coisa bonitinha, caindo, né? Até os próprios profissionais vendem muito isso e às vezes esquece desses benefícios que você acabou de citar, né? Fácil de limpar, um solo não fértil para proliferação de bactérias, né? O pessoal que tem problemas mesmo, né, com bactérias, que fica sempre doentinho, as crianças, eu acho que o profissional ele poderia também ir por essa linha, porque é o benefício da impermeabilização, né? Saúde. Eu acho que quando a gente começa a ir para uma outra linha, porque o cliente, às vezes, muitas vezes até, ele é amador, né? Eu percebo assim que às vezes o profissional fala como se o cliente fosse profissional também. E às vezes ele é amador, ele não sabe, e o cliente, quando ele não sabe, é até difícil dele comprar, porque ele não entende. E quando você, do jeito que você acabou de me falar, só esse pequeno resumo fica muito mais fácil para a pessoa que está do outro lado, como amadora, entender, poxa, então, peraí, não é só aquilo, tem outros benefícios que eu posso ter, né? Então, eu achei bem bacana aí essa parte, né, de tudo isso aí que você falou. Então, aí fica uma dica aí para os profissionais para quebrar as objeções, né?
Ô, Marcos, só para não perder o raciocínio, e muito é importante salientar que essa barreira não é química, tá? Que muitas vezes a gente coloca bactericidas químicos, né? Quaternários, sais de prata, periatro de zinco, que são barreiras químicas. E algumas pessoas têm alergia com barreiras químicas, né? Aí é que eu falo assim, se a gente fala de fluorcarbono, a gente está falando de carbono, que é a base química do nosso corpo, né? E flúor. Flúor a gente tem no dente. Então, Uhum. assim, são dois átomos só ali. Na verdade, são 100 mil átomos com dois de carbono, com dois de flúor, né? São 100 mil átomos de carbono com dois de flúor em cada molécula. Então, se a gente pegar isso, ou seja, quantas pessoas têm alergia a carbono? Carbono, na verdade, é o grafite do lápis, né? E flúor, nós carregamos no dente. Então, assim, é, é, é algo que, assim, poucas pessoas têm alergia a esse tipo de composto, né? E o benefício que ele traz é manter o ambiente seco. Só isso. É igual quando você dá um sorriso assim e um pouco de ar que entra na sua boca, você já vê seus dentes secar rapidinho. É por quê? Porque tem flúor. Eles não conseguem segurar a umidade, a nossa camada dentária. Mesma coisa ao sofá, né? Ele não consegue a brisa, quando tiver aqueles dias úmidos, você vai ter certeza que seu sofá está seco. Ele não está capilarizando, ele não está conduzindo, ele não está aderindo à umidade. Ele não tem mais essa capacidade, ele perdeu a capacidade de reter água. Tá? A água até da umidade, que seja de 30%, de 40%, de 80%, em Joinville, lá em Santa Catarina, que tem uma umidade de quase 90% em certos dias, né? Chega a precipitar, né? Precipitar, a gente fala que as janelas começam a suar, né? Então já chega a quase 100% de umidade relativa do ar, né? 100% é quase chuva já, né? Que as paredes, tudo fica úmido. Então, se você tem um sofá que é de tecido impermeabilizado, a umidade vai ficar nas paredes, vai ficar onde tiver, mas não vai ficar no seu sofá. Então, seu sofá, você pode ter certeza que ele vai Pode ir para estar qualquer lugar, menos para o sofá. sempre seco. Então, é isso aí que evita a proliferação das bactérias. Não é uma barreira física. Isso que é o mais assim legal de falar, né? Para quem tem alergia, não posso passar esse produto que meu filho tem alergia. Eu não posso passar produto tal que tem alergia a isso. Não posso passar quaternário que tem alergia. Eu não posso passar aí, né? Mas o impermeabilizante, fluorcarbono. Então, quem tem alergia a fluorcarbono? É bem difícil ter. Você pode ter alergia aos veículos que levam ele. Só que no momento da aplicação, a pessoa não fica no ambiente. Só que após seco, o efeito, o benefício que vai ficar ali é simplesmente o ambiente seco. Então, é tão simples assim como, né, a gente fala, é igual o solo infértil da caatinga, do agreste. Não brota uma semente ali porque o solo é infértil. Se chover, brota. Mas como não chove, não brota. Assim vai ser o estofado, a cortina, o tapete, né? Se ele está seco, ele é infértil para as sementes que estão ali, que são bactérias, fungos e outras coisas assim, né? Mas tudo isso se satura, tá? A gente também não vai impermeabilizar um sofá e achar que vai, A vida inteira. não, fazer um casamento em cima do sofá e ele está protegido, né? Tudo tem seu ponto de saturação. Aí é aquilo lá, é condição de uso, tempo e tudo mais para que se repita ali uma higienização e uma nova impermeabilização. O que eu percebo? Cara, nesses anos aí, desde o tempo que eu te conheço, ou até que eu trabalho com outros impermeabilizantes, o que a gente percebe é o seguinte: a maior. Quando a gente recebe uma ligação, a primeira coisa, né, que a pessoa fala assim, o impermeabilizante não funcionou. Não é assim que fala? O impermeabilizante não funcionou, Marcos, o que eu faço? Não sei o quê. E aí a gente percebe, assim, na sua maioria, eu acho que eu nunca peguei um caso ainda, pode ser que pegue, né, mas nunca peguei um caso que a gente chega e fala, puto, o impermeabilizante estava com problema realmente.
a grande maioria é erro no processo. Aí eu te pergunto, você que também deve receber esses questionamentos, Sim. muita gente que faz impermeabilização são aquelas pessoas que às vezes olham um vídeo, compra o impermeabilizante e sai fazendo, né? Qual a Não. percepção que você tem? Porque eu tenho essa percepção, às vezes, eu vejo muita gente que faz impermeabilização e não tem um mínimo de conhecimento, né? Diferente de você, uma dona de casa, estou dizendo profissional. O que você acha disso, né? Porque isso é ruim, né? Não só para o profissional, como até para o nosso mercado aí de impermeabilização, né? Ô, Marcos, isso não é ruim, não, isso é péssimo. Péssimo, né? Não, se eu te falar que eu odeio isso, eu chego assim, quando alguém. Não odeio as pessoas, né? Estou falando que odeio a causa, né? Quando alguém Uhum. fala assim, olha, o impermeabilizante não está funcionando. Aquilo me dá, é igual falar assim, olha, seu filho é feio. Pode ser a coruja do mundo, né? Mas é bonito, sabe? Mas o filho é sempre lindo, né? Então, então eu fico assim, nossa, eu nem durmo. Eu fico chateado mesmo, sabe? Eu falo assim, nós não colocamos produtos no mercado para não funcionar, né? E todos os impermeabilizantes da GIS, né? Antes de serem envasados, né? Eu não estou falando nem depois do invase. Antes de serem envasados, eles passam por um rigoroso processo de teste, tá? É produzido, fica lá nos tanques, né? Aí, antes do invase, vai para o laboratório, faz-se todos os testes em diferentes tipos de fibras, inclusive em papel toalha, esse papel mascote, Yuri, Snob, papel de mercado. Nós testamos ele ao extremo, que é no papel toalha, que é altamente absorvente, né? Uhum. Mas, porém, todas as superfícies que nós testamos os impermeabilizantes são limpas, livres de contaminantes, isentas, ou seja, que é o que a gente pede que a superfície que seja aplicada o impermeabilizante seja, né? O que é o fluorcarbono? Que eu falei que são 100 mil átomos de carbono ligados por 2 átomos de flúor. Ninguém vai entender isso, mas eu estou só falando assim, imagina o que são duas pessoas segurando 100 mil, a tensão que essas duas seguram. Então, a tensão que tem ali é uma tensão altíssima. Ou seja, se fosse gerado isso e transformado isso em energia, seria assim 5 milhões de quilowatts, né, de energia, ou seja, apenas duas segurando 100 mil. Ou seja, duas pessoas na porta de um estádio impedindo que a 100 mil saia. Isso é o que faz. É uma supertensão. Aí o que atrapalha essa tensão? Os tensoativos, que são aqueles caras que quebram a tensão. Vamos dizer assim que nas passeatas eram os black blocs, né? Uhum. Ou seja, então tudo que tem ali que quebra a tensão, que são tensoativos, que são tensoativos? São surfactantes, são glicóis, são aminas, ou seja, tudo isso são inimigos dos fluorcarbonos. Então, tudo isso quebra, né? E muita gente. E onde estão esses tensoativos? A maioria deles nos agentes de limpeza, que contém esse tipo de tensoativo. Né? Que eu digo assim, que a impermeabilização perfeita, quem assistiu às Olimpíadas agora, né? Viu lá aquela corrida do bastão lá, que são 4 corredores que correm 2.000 Um metros, passa para o outro. cada um corre 500. Ou seja, se o bastão não for passado para o segundo em perfeitas condições, do jeito certo, na condição certa, o segundo não vai correr tão bem. E se o segundo não passar para o terceiro e o terceiro não passar para o quarto, ou seja, o impermeabilizante foi feito para dar uma nota 10. Então eu falo assim, ele pode performar 10. Ele tem a condição de performar a nota 10. O que eu preciso para fazer o impermeabilizante performar 10? Eu preciso de um processo que me garanta que, que no final eu esteja isento de tensoativos, meu tecido esteja limpo e descontaminado. Né? Que muita gente fala assim, não, mas o móvel é novo.
Tá, de onde que ele veio? Esse é um outro problema, né? É, outro problema, mas assim, é que a gente sempre fala, só porque é novo não está contaminado, né? Você trabalha aí também com vitrificador de veículos, né? Trabalho, Trabalha? trabalho. Aí o cara vai lá na concessionária, vamos dizer aí, vamos pôr uma concessionária, vamos pôr uma Mercedes, vai. Ele vai lá e compra uma Mercedes e fala assim, vou vitrificar minha Mercedes. Aí ele leva numa oficina de vitrificação. O que que o cara fala quando ele chega com o carro lá? Contaminar. Precisa fazer um polimento técnico, descontaminar, senão eu não garanto a vitrificação, não é isso? Na verdade, Geraldo, É se você pegar, o pessoal às vezes limita. Qualquer área da limpeza que a gente for fazer uma aplicação de um protetor, precisa estar isento de química e estar limpo. Não tem jeito. Qualquer coisa. é que eu não sei por que que eles acham que o sofá é diferente. É Sabe? qualquer coisa. Porque assim, eu trabalho com piso aqui, né? Já tive até uma empresa de tratamento de piso. Cara, tem que fazer. Carro, se você for colocar qualquer tipo de vitrificador, no Ancora também, tem que estar limpo. Tudo tem que estar limpo, né? Exato. É que muita gente fala Isento assim, de ah, não, mas químico, não só limpo, o, né? Isento de químico. não é que o cliente não entende, ele acabou de comprar o sofá. Aí o que eu digo, assim, às vezes, para amenizar o impacto da. Não vou lavar o seu sofá porque você acabou de comprar, né? Mas a minha esposa tem mania de comprar roupa na loja e pôr na máquina de lavar. Eu até pergunto para ela, vai lavar por quê? Acabou de comprar, mas ela gosta de lavar. Eu não discuto, ela compra roupa e lava, né? Quer lavar, lava, né? Eu acho que é uma perda de tempo também. Você vê, eu sou vendedor de produto químico, né? Fazer, pô, saiu lá da loja, bonitinha, empacotadinha, você vai lavar, né? É uma coisa assim. Mas assim, se não quer lavar, então assim, faça a impermeabilização, Marcos, mas assim, fale para o cliente, olhe, né? É a forma de vender também. Olha, seu sofá é novo. Geralmente na indústria têxtil, né, eles colocam alguns produtos químicos, algumas enzimas, alguns silicones, que brigam com o produto que eu vou colocar aqui agora, né? Não são compatíveis, né? Um anula o outro. Então eu vou impermeabilizar o seu estofado hoje, porém assim, daqui 15 ou 30 dias eu faço uma visita técnica aqui para verificar se a impermeabilização realmente pegou ou não. Porque se ela não pegou, aí depois desse momento que eu fiz a primeira impermeabilização, que eu já fiz a troca iônica ali e já coloquei a casa em ordem, aí eu posso fazer uma repassagem na impermeabilização, que aí vai ficar boa. Aí eu não perco o cliente. Mas Uhum. dessa forma, é saber vender. Porque, de repente, você vai lá e impermeabiliza, daqui 15 dias está ruim, aí o cliente te denigre, ele fala que você não fez o serviço direito, ele fala que não prestou, que está vazando, e todas aquelas coisas que a gente já conhece. Então, Uhum. quando o estofado é novo, se o cliente não quer fazer uma higienização, mesmo que seja simples, na máquina mesmo, direto, né, para você fazer uma impermeabilização mais segura, então faça isso, impermeabilize, porém, dê a ele 15 a 30 dias para você retornar lá e você mesmo fazer a visita técnica. Se de repente você fazer o teste e ver que está tudo bem, sem problema nenhum. Você dá uma aspirada lá no estofado do cliente e ele vai ficar feliz. Porém, se você vê que diminuiu a força da impermeabilização, você dá um repasse ali. Não estou falando das 3 demãos, mais uma demão e meia, ou uma coisa assim, Geraldo, só mas, para. mas mesmo assim, mas o risco é grande, né? Não, para estofados novos o risco sempre é grande. Sempre é grande. Porque às vezes pode ser algum residual de outra coisa, né? Ah, É, putz, sei lá, você pega lá sabe? sei lá, um linho, um linhão, sabe aquele bem, aquela, parece neve, né? Aí você aplica, pronto, aparece uma mancha. Isso aí eu já expliquei, eu explico nas minhas palestras, né, Marcos, que o linhão, na verdade, ele veio para imitar o linho, né? O linho, na verdade, é um tecido genuíno, ele é clássico, ele tem um aspecto dele, né? Eram feitos móveis de linho no passado, né? Eram feitos, eram caros e devem existir móveis de linho até hoje. Porém, assim, hoje o custo caiu, né? Ou seja, caiu a exigência, né? Então, o pessoal
fez tecidos que imitam linho. E para imitar-se o linho, eu tenho que ter um tecido cru. Uhum. O que é esse tecido cru, né? Que eu explico para o pessoal, né? Geralmente, todo mundo assiste jornais aí e vê lá as colheitas de algodão lá no Ceará. São aquelas máquinas que enrolam aqueles fardos de algodão e fica lá no pasto, lá esperando uma semana, duas, três. Aí vai o caminhão, pega aquilo lá. Só que ali junto tinha ovo de passarinho, cobra, lagarto, Tá tudo o lá, que tudo triturado. besouro, tá tudo ali no meio. Aquilo vai para um batedor para descaroçar. Ou seja, eu vou ficar tirando mosquito do algodão para descaroçar? Não, vai tudo junto. Ovo de passarinho, passarinho inteiro, filhote de passarinho, cobras e lagartos, e tudo ali vai junto. Ou seja, tudo, toda aquela gordura, todo aquele sebo de todos esses animais estão no algodão, porque ele é uma fibra muito capilar. E aquilo vai para o batedor, vai para as penteadeiras, vai para a maçaroqueira, vai para os tuchos, vai para os filatórios, vai virar fio, e aquele fio faz um tecido, e um tecido fica com um aspecto rústico, bonito. Aí o dono da indústria que fez o tecido pega aquele tecido e coloca no mercado tal qual, sem nenhum acabamento, sem nenhum tipo de tratamento. E esse tecido fica vulnerável à água destilada, né? Eu não estou falando a impermeabilizante, a produto de limpeza. Aí muita gente se aventura a lavar esses tecidos, né? Aí fala, não, eu acabei de comprar o sofá, é novo, né? Que caiu aqui um copo d'água aqui e manchou, né? Eu preciso tirar essa mancha. Aí vai tirar aquela mancha lá e funhanha tudo o resto, né? Aí, aí fica horrível. Aí começa a ir para todo lado as manchas. Era uma mancha aqui, mas vira um nevoeiro que ninguém mais tem jeito, né? Então, assim, não, quando é esse tipo de tecido, é bom observar, é bom alertar o cliente, né? Fala assim, ó, essa mancha d'água aqui ocorreu por isso, esse tecido é cru. Ele está aqui cheio de... Isso é um ninho de bactérias. Imagina, se eu estou falando em impermeabilizar para reduzir o índice de bactéria, imagina você com um sofá cheio de matéria orgânica, de inseto, de animal, de Ah, não dá, tudo. não Aí eu dá. falo assim, e ainda tem gente, não, é minimalista, isso aqui é minimalista, eu sou vegetariana, não sei o quê, mas aí põe um sofá daquele lá, o sofá é um ninho de bactéria, aquilo ali é uma fazenda, né, de bactérias ali, e a pessoa tá deitada em cima e comendo em cima. É, muitas coisas assim, até comento, né, com o pessoal desculpa aí se tem algum vegetariano aí assistindo, né, mas é que eu sempre falo, né, eu falo assim, ah, não, tem que ter cuidado, porque às vezes os tecidos vêm da indústria com estearase, né. Eles falam assim, o que é estearase? Eu falo assim, sebo de boi, né, que faz os amaciantes. No final, todo o tecido recebe ali um tratamento de amaciante, né, e os amaciantes da indústria têxtil, inclusive o Comfort talvez já tirou, mas esses amaciantes mais comuns aí, né? É tudo à base de estearase, né? Que é sebo de boi, né? Ou seja, osso moído, tira a estearase e faz amaciante. Ah, não diga. Eu falei assim, não, não só amaciante, faz batom também, base de rosto, né? Às vezes você é vegana, não come a carne do animal, mas está passando o resto dele na cara, na boca. É. Então, assim, é bom tomar cuidado com essas coisas também. Geraldo, uma das coisas que o pessoal, daqui a pouco eu abro para a pergunta da galera, mas eu vou colocar uma que o pessoal começou a colocar bastante para mim, né? Uma das perguntas que o pessoal faz muito, a gente tem na GS aí, a gente tem um produto à base de água, um à base de solvente inflamável e solvente não inflamável. Isso. Né? E as pessoas sempre perguntam, e você deve escutar isso direto, assim, primeiro, né? Normalmente o pessoal já ataca a base d'água, fala assim: a base d'água não, esse aí eu não quero. Às vezes, por conta dele demorar um pouco mais, né, para ter a secagem e cura, o pessoal já Uhum. abomina. Vamos começar por ele. Produto à base d'água, você, o que, que você fala dele? Lógico, todos os produtos, eu já sei que todos eles, inclusive eu tenho clientes que só usa a base d'água e faz é tempo, não é de hoje, né? Certo. Faz muito tempo. Mas conceitua para nós aí o que, que seria, né? Cada um deles, começando no É, base d'água. é que eu digo, todos eles foram feitos para performar bem, né? Ou seja, às vezes o cliente me liga e pergunta assim, qual que é o melhor? Eu
modéstia à parte, tá? Geraldo, que trabalho com têxtil, conheço têxtil, conheço os processos têxteis. Se fosse assim, para mim ter um carro-chefe, né, para mim trabalhar, eu trabalharia com o impermeabilizante base água, Baseado. tranquilo, né? Mas por quê, né? Eu falo assim, meu, é um produto que requer poucos cuidados e você aplica ele logo depois da higienização. Você não precisa voltar na casa do cliente para fazer a impermeabilização. Ah, mas eu não consigo provar para o cliente que o produto vai funcionar. Leva ali um secador de cabelo, seca ali um braço, um pedacinho do braço ali, faça um teste ali, que o cliente vai ver que o produto funciona, né? Que eu tenho que esperar o sofá secar, com base água ele já está secando com impermeabilizante, sem problema nenhum. É que eu falo, tudo depende do processo que você faz. É que muitos impermeabilizantes base água não funcionam devido ao processo aplicado. Então, se Agora, você... só pegando um gancho no que você falou, de ganhar esse tempo, né? Que isso é importante para o profissional. Então, vamos lá. Eu acho que você já até me falou sobre isso. Qual o percentual de umidade requer, né? Que a umidade no estofado para você fazer uma impermeabilização? Porque também não adianta você chegar lá um sofá aí com 50. Esses dias eu fiz um sofá, fui medir a umidade, estava dando mais de 50, porque tem uns que é muito polar e ele absorve muito, Sim, né? algodão. E aí ele absorve muito e ele fica encharcado. Qual que seria um nível de segurança para você fazer uma aplicação do impermeabilizante base d'água? Qual que seria o nível de segurança? Abaixo de 25%, Marcos. Abaixo de 25. Né? Você tem medidor de umidade aí, mas eu digo assim, uma boa aspiração final ali com a extratora que tá com o vácuo em dia, que esteja com a manutenção em dia, ao final do enxágue, se você fizer ali uma boa aspiração ali, que ela é profunda, né? Aquela aspiração chega a pegar aí quase 10 centímetros de profundidade, né? De sucção, né? Então já fica assim, nós imaginamos entre 15% e 20% de umidade, Eu vou te falar um né? exemplo prático. Esse final de semana nós fizemos um curso aqui e um tecido de suede, né, um suede, Uhum. suede normal. Nós fizemos todo o enxágue. Quando a gente fez o enxágue, já aspirando, ele deu em torno de 17. Depois eu peguei uma parte só com os alunos, fiz uma aspiração, só aspiração, caiu para 14. Sem É, secar, sem mexer com nada. então, entre 15 e 20 está ideal para aplicar o eco, né? Que é o Lotus Então, o HS1000 Eco. ideal seria você faz um enxágue, depois você dá mais uma aspirada, uma boa aspirada, sempre 50% ali, para você já ter É, bacana. exatamente. Não, e sempre lembrando do tecido estar neutralizado e num pH entre 4,5, a gente fala 4,5 e 5, né? Por isso que a gente disponibiliza aí o pré-imper, que é para garantir a performance do eco, né? Porque Tá. nós nunca sabemos qual detergente que traz. Se trabalha com processo GS, é sucesso garantido. Você pode fazer e virar as costas e ir embora. Mas assim, se você Ô, não Geraldo, trabalha com... voltando, eu estou te cortando aí porque eu vou lembrando, viu? Você vai falando, eu já vou te. Aí tô lá, tô no último enxágue, pré-imper, 10 ml para cada litro. Aplico, deixo agir ou aplico direto e já enxago? Não, você pode colocar ele na água da extratora para enxaguar junto, Tá. né? Não é necessário. Aí eu falo assim, não, mas eu quero aplicar com pulverizador. Aí, então faz ali um banho de 50 ml por litro, aplica, aguarda uns 5 minutos, depois enxágua, né? Ah, não, mas é que eu não quero fazer esse processo posterior aí. Ah, então coloca de 5 a 10 ml na extratora e faz o enxágue. Você vai gastar a mesma coisa, ou seja, a relação vai ser a mesma, né? De 50 ml por litro no pulverizador a 5 ml por litro na água do enxágue. Ah, não vai estragar a extratora? Não, não estraga a extratora, não faz espuma, não vai travar a bomba, não vai fazer nada. E 50 você vai... ml por litro? Isso se você for pulverizar, Se for né? na extratora, 10 ml. De 5 a 10 ml. Se for processo da GIS, 5 ml. Se Tá. forem outros tensoativos que nós desconhecemos, aí eu indico 10 ml. Muito bom, muito bom.
Muito bem. Isso aqui foi bem bacana. Então, enxaguei, pré-ímper, abaixo de 20%, a gente já consegue impermeabilizar com base d'água. Falando ainda do base d'água, Geraldo, apliquei lá o produto à base d'água. Antes disso, e se eu usei produtos à base com a concentração alta de peróxido de hidrogênio? Então, o peróxido de hidrogênio é assim que o pessoal me pergunta, né? Só, não, todo mundo fala que o peróxido de hidrogênio é volátil. Assim, o peróxido de hidrogênio é volátil. Peróxido de hidrogênio, H2O2. Mas peróxido de hidrogênio estabilizado, que são os detergentes, né? Que tem aminas junto, o que volatiliza é o peróxido, a amina fica. Aí que eles falam, não, o peróxido já é ácido. Ele é ácido, porém catiônico. Então, ele não é ideal para o fluorcarbono também. Então, assim, esses residuais de peróxido, por favor, pessoal, enxaguem, tá? Enxaguem, porque tudo bem, o peróxido vai embora, mas o estabilizante do peróxido que está ali, que todos esses detergentes à base de peróxido carregam, eles têm os estabilizantes. Então, eu preciso ou tirar ou neutralizar aquele estabilizante, tá? Então, não é simplesmente, o peróxido já perdeu o efeito. Perdeu o efeito, mas quem levou ele nas costas ficou ali. É igual você vai para uma festa de cavalo, depois você volta a pé, mas o cavalo fica lá. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então no caso do peróxido, se eu fizer um bom enxágue, sei lá, 2 enxágue, último enxágue, pré-ímper, é indicado fazer no mesmo dia? Sempre. Eu falo sempre que for usar o base água, deve-se usar o pré-ímper. Sempre. Sempre. Tá? Eu até digo assim, eu não me responsabilizo se você fizer uma impermeabilização à base de água após a higienização sem ter usado o pré-ímper. Isso aí é a indicação da GIS, tá? Muito Se bem. você fez a impermeabilização com base de água sem ter neutralizado com pré-ímper, eu vou te dizer assim, olha, se ficou boa, sorte sua. Mas assim, nós recomendamos utilizar o pré-ímper nessas condições ou então utilizar o processo GIS de higienização. Mas aí, assim, fica a critério, né? Que nem todo mundo, né, adota o mesmo sistema de higienização. Muito bom. Aí fui lá, terminei, ele mesmo úmido, apliquei o base água e eu uso algum acelerador, né? Secadores PET com alguma temperatura. O que você acha disso? Ou o próprio secador que você falou? Totalmente viável, até o sol. É que Deus fala, não, mas não pode pôr no sol. Pôr no sol pode, até a gente pode ir para o sol, a gente não pode ficar no sol. É o que eu sempre digo, você pegar um móvel e colocar ele no sol é uma coisa. Eu não posso deixar o móvel exposto ao sol. Mas ficar no sol umas 2, 3 horas não faz mal nenhum. É igual para nós também. O médico fala, ó, toma sol. Não fica no sol, mas toma sol, né? É a mesma coisa, não é ficar exposto, ficar perto da janela cheia de sol, que vai degradar as cores. Mas, assim, após uma higienização, uma impermeabilização, se eu tenho uma área soalheira ali que eu posso colocar o móvel, é recomendado. Se eu tenho um secador, um soprador, um acelerador de secagem, é recomendado. Não corre Tá? o risco de arrastar, Geraldo? Hã? Não corre risco de arrastar, depende da velocidade do ar? Não. Não? Por quê? Não, carregar pó, porque assim, às vezes você tem muita pressão, você arrasta. Ah, não, mas, ô Marcos, as fibras, ela tem uma capacidade capilar, né? Uhum. O produto, a gente já aplica ele numa condição saturável, vamos dizer assim. Então, Ah, eu tá, não já tenho, está. Quando você está eu dizendo que não, já está eu aí não, com 20%, ele já é, está. é igual essa xícara, eu não tenho como encher mais ela aqui. Se tiver arrastando, está Entendi, arrastando o que está sobrando, entendi. tá? Entendeu? Eu não estou Entendi. arrastando o que está dentro da xícara. Se está arrastando é o que está sobrando. O que está Tá. passeando em cima das fibras ali é o que ainda não achou lugar para ele, ele está procurando.
Mas, assim, todos os nossos impermeabilizantes, eles possuem... Todo mundo fala, não, após impermeabilizar, passa uma escovinha, passa um rodinho, passa não sei o quê. Nossos impermeabilizantes, nenhum. Que se eu aplicar ele aqui, ele vai correr até aqui. Ele vai sozinho. Ele vai procurar o lugar dele. Porque eles contêm os umectantes corretos e eles vão achar o lugar deles na fibra sem precisar de rodo, escova ou coisa desse tipo. Muito bem. Então, eu consigo secar, já deixar ele seco até para o cliente. Agora, entre secar para teste e cura, quanto que a gente está falando? Secar para teste e cura do base d'água? Secar para teste, eu digo assim, que após, no mínimo, 72 horas, eu já posso fazer um teste. Tá? Um teste de repelência. Isso entre uma temperatura entre 25 e 30 graus, tá? Tá. 25 e 30 graus Celsius, eu consigo fazer um teste. Mas eu vou ter que esperar esse tempo todo para usar o sofá? Não. O sofá está seco? Pode usar. Sem problema nenhum. Eu até dou aquele mesmo exemplo quando a gente coloca insufilme no carro. O cara, cuidado, hein? Por quê? Não posso usar o carro? Não, pode usar, só que não abre a janela, né? Ou seja, são alguns cuidados que a gente deve ter. É que eu falo, o sofá secou, posso usar? Pode usar, mas assim, usa com parcimônia, não tenta fazer nenhuma extravagância ali durante aquele momento em que o produto ainda está curando. Tá. Entendi. Mas então, se eu usar se eu uso algum acelerador, por exemplo, entreguei seco, né? Entreguei ele seco. Eu falo para o cliente, você pode usar, mas a cura total, então, 72 horas. Isso. A gente fala de reticulação, né? É que eu falo assim, tem muitas higienizadoras, né, mulheres, né? E quando eu explico, elas entendem. Aí eu falo assim, olha, é igual quando vocês vão no manicure, né? Na manicure, né? Fazem a unha. Aí, antes de sair da manicure, pega a unha e fala assim, não, tá seca. Tá seca, já posso ir embora. Só que você chega para abrir o carro, a hora que você encosta na maçaneta do carro, o esmalte descasca. É que falou assim, não, secou, mas não reticulou, né? Então, todo polímero tem um tempo aí de reticulação também. Então, a gente fala, é necessário secar, além de secar, reticular. Então, como são materiais poliméricos, a gente tem que esperar o tempo da reticulação também. A secagem, posso usar? Posso ir embora com a unha seca? Pode. Só que cuidado, não esbarra, não faz nada, senão vai descascar, vai romper o esmalte, porque ainda não reticulou, não secou totalmente. Muito bom. Tá? Aí vem uma outra pergunta aqui. Solvente inflamável, né? Aí o solvente inflamável é aquela conversa, né, o Geraldo? Algumas pessoas, às vezes, também, né, olham aí, o solvente é mais rápido, o solvente inflamável não dá nenhum tipo de problema. Aí o cara vai lá, pega um quartinho com a janela, aquela janela que não é nem janela, sabe? Aquela pitica assim, pega um pulverizador de 10 litros, mete pressão, pau! Aí, bum! Explodiu. Fala, olha lá, que merda, o impermeabilizante explode, né? Então, é outra coisa que a gente volta na falta de conhecimento, né? Lógico, porque aquele cara que estava lá, ele não queria morrer, não queria explodir nada, né? Ele foi mal assistido e não sabia o que estava fazendo, né? Eu acho que é bem por aí, né? Não, exatamente, Marcos. É que eu falo. Tinta de pintar carro explode, né? Então, são tantas oficinas que explodem no Brasil por dia devido a mau uso de tinta automotiva. Gás de cozinha explode, são centenas de acidentes também aí no mundo e no Brasil devido a gás de cozinha. Então, assim, tudo mal utilizado causa um acidente. É que, como eu digo, avião não foi feito para voar, né? É aquele troção lá. Só que traçaram ele numa engenharia aviônica e tem ali um checklist antes dele sair do solo que tem que ser visto, né? Os pilotos rever, são centenas de itens que tem que ser vistos antes dele decolar. Uhum. Eu falo assim, por que o avião voa?
Ah, por causa disso. Nossa, tem uma série de coisas para ele voar. Então, eu falo, o impermeabilizante inflamável explode? Explode. Mas tem uma série de requisitos que nós indicamos, explicamos e cansamos de explicar, que é para que você tenha um trabalho seguro. Tanto é que na Europa só se usa o solvente inflamável. Uhum. Eles chegam aqui no Brasil e falam, não sei porque que vocês usam não inflamável. Lá na Europa, só o inflamável. Ah, não, é porque aqui tem questão de explode? Como? Eles não sabem trabalhar com produto? Eles não sabem que é inflamável? É isso que eles perguntam. Os europeus chegam e fazem, como assim explode? Eles não sabem que o produto é inflamável? Sabe. Vocês não explicam para eles que o produto é inflamável? Explicamos. E por que que eles explodem? Assim, não sei, é assim, nós explicamos para quem compra, mas aí quem compra dá para o terceiro, que dá para o quarto, que dá para o quinto aplicar. Aí, assim, será que a informação chegou lá? Ou é igual aquela rádio, né? Sabe aquela rádio das empresas, né? Sai aqui uma informação, vai aqui outra, chega lá, o cara fala, cara, isso aqui é extremamente, não é inflamável, não. Pois é. Chega É toda quando, distorcida a informação, né? os acidentes são falta de informação, desinformação, né? Muitas vezes, né? E a falta do cuidado do aplicador, principalmente. Se você não sabe com que você está trabalhando, é melhor nem começar, né? Uhum. Aí causa tudo isso aí que causou. Tanto é assim, quem trabalha com impermeabilização sabe que o não inflamável surgiu aí há 10 anos atrás. Só que o não inflamável já vinha desde a época da Dupont, desde 90. Ou seja, já são 30 anos aí do inflamável no mundo. Eu não estou falando no Brasil. Agora, no Brasil, vem a mania de querer banir o inflamável, porque tem alguns profissionais que se dizem profissionais, mas infelizmente que continuam fazendo a coisa errada, né? Aí essas coisas não podem continuar, né? Tanto é que disponibilizamos lá no site da GIS, para quem quiser, né? Não sei, até você, Marcos, se quiser colocar os links aí, tem, a, Ah, os, tem os cursos da NR6, que é de equipamentos de proteção individual, né? E proteção coletiva, e tem o NR20 também, que são os cursos de saber trabalhar com materiais inflamáveis, né? Como trabalhar com materiais inflamáveis para você trabalhar NR6 com e segurança. NR20? Isso. Porque, Legal. assim, se você. Então, o frentista do posto de gasolina está fudido. É, Né? Com quantos litros de solvente inflamável ele trabalha por dia ali? Mas ele tudo tem uma bomba controlada, ele sabe fazer, ele sabe trabalhar. Né? uhum. Ali em Capuava, ali em Mauá. Pelo amor de Deus, tudo lá é inflamável. Fica até saindo fogo naquela chaminé lá em cima. Né? Por que Uhum. sai aquele foguinho lá na chaminé lá em cima? Que é para queimar o excesso da atmosfera. Porque senão, se não fica aquele fogo queimando lá, vai acumulando, daí a pouco, cabum, explode tudo. Entendeu? Então, assim, o Geraldo, problema é a o saturação. interessante é o seguinte, né? Esses dias mesmo eu falei com você, e o inflamável, você vê que coisa, né? Inflamável, lógico. A pessoa sabendo trabalhar, ele é um baita produto. Inclusive, os tecidos mais delicados que tem, é com ele que a gente resolve, né? Exatamente. Seda, lã, A né? seda e a lã, porque tem gente que fala que não faz seda e lã. Camurça genuína, né? Que é um notebook de couro Tem gente que mesmo. fala, não dá para fazer seda e lã. E dá para fazer. Na verdade, dá para fazer qualquer tecido, né? Mas é escolher o impermeabilizante certo. Exatamente. O inflamável dá para fazer bolsa de mulher, que é cheia de detalhe. Dá para fazer um veículo que tem o painel, que tem as laterais de porta cheia de plástico, né? E você não tem o risco de manchar nada, de estragar nada, sabe? Então, assim, ele é versátil, porém inflamável. Aí, assim, devido aos acidentes que teve, houve ponderações dele aí em âmbito nacional, alguns condomínios e tudo mais não deixam mais ele se adentrar adentro, né? Devido à inflamabilidade dele. Nós não podemos omitir isso. Nós da GIS falamos que o produto é inflamável classe 3, né? Então, ou seja, se você sabe, se você
lê o termo de responsabilidade. Se você tem capacidade de trabalhar com esse produto, você trabalha. Se não, deixa para lá, tá? Então, assim, são essas coisas, né? Então, assim, ambientes bem ventilados, é, não saturação, né? Que às vezes você Por chega ali, exemplo, que igual eu dou você aqui no meu falou. curso, Geraldo, eu uso, inclusive no curso eu uso os produtos de vocês aqui. E um exemplo que eu dou muito, não sei se, não, mas cabe também. Sabe É, quando você chega em casa e aí você, sei lá, vai lá na cozinha, faz um negócio, esquece o gás. Aí você vai para a sala, acende o cigarro, liga a TV, liga tudo, liga, começa a brincar. Tudo bem. Aí você sente o cheiro do gás. Fala, meu, eu acho que eu esqueci o gás. Volta lá. Aí quando você volta, você realmente esqueceu. O que você faz? Desliga, abre, né? Por que não explodiu? Porque não saturou. Mas vamos, eu falo sempre isso. Vamos imaginar outra situação. Esqueci o mesmo gás. Fui trabalhar. Pum, fui embora, esqueci, deixei lá. Quando eu volto, né? Que eu acendo a mesma luz ou às vezes até a estática. Pum, vou explodir. Então a saturação, né, é um exemplo simples, mas eu acho que para nossa audiência fica muito claro, gente. Se a gente saturar um ambiente, vai dar merda, não tem jeito. não, é verdade. É literalmente isso aí, vai dar merda, né? Porque É, na própria NR20 eles falam de limite inferior e superior de explosividade, né? Que nós temos na atmosfera 27% de oxigênio. Se a gente equivale isso com algum solvente, ou seja, se eu tenho 27% de solvente, eu tenho um acidente perfeito, ou de uhum, gás, né? Se eu tenho 27% de gás também, eu tenho aqui o ambiente perfeito. Eu estou falando, se você estralar os dedos e der uma faísca, acabou, vai explode. explodir. Ainda mais um solvente nível 3, né? Que eles falam inflamável nível 3, que são gases altamente inflamáveis, né? Então Uhum. é não saturar, né? Tá com pressa, né? Pega o sofá, pode encher a bomba, mas faz ali um pouco, dá uma demão, espera, ventila, conversa com seu cliente, espera ali uns 15 minutos, aquele ar dissipar, vai lá, dá outra demão, né? Não tenha pressa. É que eu falo, essas explosões, se você vê a maioria das vezes, é que o cara chega ali, ele não está impermeabilizando o estofado, parece que ele está matando inseto, é tão rápido. É, é. E, e aquilo ali, e um apartamento de 40 metros quadrados, com janelas fechadas, ou seja, é pedindo para acontecer alguma coisa. Muito bom. O inflamável, Geraldo, segue a mesma linha, né, do base d'água, exceto estar úmido para aplicação? Não, ele tem que estar totalmente seco. Não, então, porque o base d'água está úmido. O inflamável, a única coisa, ele segue tudo que você tem que neutralizar, barará, barará, mas tem que estar seco. Isso, tem que estar Tá. seco. Né? A mesma coisa, pré-ímper na neutralização também, né? O tecido tem que estar ali com pH entre 4,5 e 5 também, né? Abaixo de 6. A gente fala 4,5 e 5. Às vezes o cara não consegue deixar nesse pH de 4,5 e 5, que a fitinha dele também é aquela que não tem uma precisão, né? Mas a gente fala abaixo de 6, tá? É que a gente fala assim, que Alcalino nunca. a performance melhor dos impermeabilizantes a gente encontrou num pH de 4,5, 5. Ou seja, não 4 e não 5,5, 6. Mas, assim, quando a gente fala assim, como está higienizando, abaixo de 6 já é o pH ideal para impermeabilização. Salvo peróxido, tá, gente? Peróxido é ácido. Então, assim, quando vocês fizerem a lavagem com peróxido e saberem que usou o peróxido e medirem o pH e der um pH abaixo de 5, saiba que você usou peróxido. Então, mesmo assim, você tem que neutralizar, tá bom? É. Usou peróxido, neutraliza com pré-ímper também. Neutraliza com pré-ímper também. E finalizou em pH ácido, né? Mas mesmo assim, por favor, utilizem aí o pré-ímper, tá? E outra coisa, Marcos, só para Vai você lá. falou do eco aí, né? Úmido, mas o eco também pode ser aplicado em tecido seco, tá, gente? É que a gente falou que ele pode ser Ah, aplicado com úmido. é.
O úmido só se você lavou e não quer voltar no cliente, tá? É bom falar essa, porque senão o pessoal só pensa no úmido, né? Acho que só pode aplicar no úmido, mas o eco também pode aplicar em tecido seco, tá? Muito bom. Você sabe que eu vou até falar para você aqui, eu quando faço alguma impermeabilização para mim aqui, tênis, eu faço um monte de coisa aqui. Eu também só uso inflamável, né? Então, o pessoal às vezes, né? Eu uso bastante inflamável, cara, uso, porque querendo ou não, às vezes você quer. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma pessoa fez um quadro geológico, sabe, de pano, e eu queria resolver aquele negócio rápido. Fui lá, pronto, já resolvi, levei embora, estava impermeabilizado. Às vezes você quer isso, né? E impermeabilizante você pode ter essas coisas. Não, agora eu quero uma coisa. Impermeabilizei esses dias o tênis do meu filho que joga tênis, então eu vivo utilizando também o Que o inflamável ele tem essa versatilidade que assim, o tênis é cheio de ilhóis, cheio de esmaltado, cheio de plástico, bolsa de mulher, né? É que eu falei, o automóvel que é cheio de coisa, e as cadeiras, quando é aquelas cadeiras laqueadas, que o cara tá com cisma, né, de manchar o laqueado, você jogar o inflamável no laqueado da cadeira, você vai estar até dando um brilho a mais nela ali, depois que você terminar e dar um lustro, você percebe que dá uma vida naquele laqueado, dá uma vida no inox, né? Ao contrário do outro não inflamável, que você tem que proteger todas essas partes para não acontecer risco de manchamento. Aproveitando esse gancho que você falou, eu fiz uma. Na semana passada, a gente fez aqui no treinamento uma cadeira e ela tinha madeira, a gente isolou toda a madeira. Eu não usei o inflamável, eu usei o safe, que é o não inflamável, que eu já sei que áreas não têxteis ele não é bem-vindo. O inflamável pode, uma madeira resinada? Pode. Não Tinta, faz nada? resina, nada. Vai até dar uma vida maior nela. Poxa, isso é bom, hein? Você vê, ó, às vezes a gente está tanto tempo no mercado, mas a gente aprende também, meu. A gente está aqui para aprender todo mundo junto, muito bacana. Dá um Então, o lustro, inflamável. parece uma cera. E ainda evita aquele fingerprint, né? Que é a marcação de impressão digital. Legal, bacana. Quando é aquelas cadeiras laqueadonas, bonitas, se você não quer Sei. passar o inflamável, joga ele no paninho um pouquinho e dá um lustro nas madeiras ali, que é melhor que óleo de peroba. Muito bacana. Tem gente que quer resolver um outro problema quando quer impermeabilizar colchão. A gente tem que ficar muito atento com isso, né? Ah, eu tenho uma pessoa acamada, aí quer impermeabilizar o colchão. Ah, estou tirando o fio das fraldas, quer impermeabilizar o colchão. Então a gente tem que ficar atento para também não ter muito retorno, né? Porque às vezes o cara quer resolver um problema que ele precisa de uma outra solução que não é um impermeabilizante, né? Exatamente. Seria uma capa protetora ou coisa desse tipo, né? É, é que eu, Exatamente. é que eu falo, vai melhorar a questão da urina no colchão, já vamos direto ao ponto, né? Vai melhorar, porque quando assim você faz o xixi em um colchão que não esteja impermeabilizado, ou que seja no estofado, aquela urina abre, sobe pelo encosto, vai por todo lugar, né? Agora, quando você faz num colchão impermeabilizado, devido à falta de capilaridade das fibras, a urina ela fica restrita àquele ponto onde, onde ela foi feita. Ela não abre aquela corona. Ô, Geraldo, Né? e ela passa por conta da pressão, é isso? É pressão, né? Que eu não vejo a hora que ela foi feita, né? Igual eu tenho, meu cachorro fez xixi no sofá. Que hora que ele fez? Ah, não sei, eu saí para o serviço, cheguei aqui, o sofá estava mijado. Falei, ué, né? Quanto tempo aquela urina ficou ali em cima e o jatinho dele, a força que entrou no buraquinho ali, é que eu falo, pelo menos ela tá só ali naquele local, correu para o canto do sofá, não espalhou totalmente pelo sofá, né? Ali tá mais Manutenção fácil. nesse caso, Gerardo, manutenção nesse caso, algo polar e aspiração? Na verdade é isso aí, né? A gente criou o Clean Protect aí também, né? Que tá no Ah, mercado boa. aí. Vou até pegar ele aqui. Espera aí, só um pouquinho que eu vou pegar ele aqui. Boa você falar isso. Vamos supor, foi lá o cachorrinho e fez e urinou lá, ou, né? Aí, como ele não vai andar, ele vai ficar ali. Certo? Mas não é nem nesse caso. Vamos falar nesse caso, mas eu gostaria de ir até, de repente, até na sexta-feira, a gente faz até alguns testes aqui.
Sim. Explica para nós um pouquinho sobre esse produto aqui, como que ele funciona. Então, aqui, assim, muitos perguntam, né? O sofá está impermeabilizado. Ah, caiu um brigadeiro, caiu um sorvete, caiu um molho de tomate, caiu um ketchup, uma mostarda. Com o que eu limpo, né? Aí até então o pessoal fala, faz uma espuminha de detergente neutro, limpa com Veja, um paninho umedecido com álcool. Mas tudo isso deteriora a impermeabilização, né? Aí foi nesse intuito aí que a GIS desenvolveu o Clean Protect, que ele é um limpador, né, para esse tipo de sujidades, que após limpo, ele não prejudica a impermeabilização e devolve o poder impermeabilizante para a área que foi limpa. Ah, legal. Então vamos supor, porque assim. Sem prejudicar a impermeabilização. Tá. Então, porque assim, né? Tem muita gente que a superfície está impermeabilizada, o cara vai lá, sobe 2 metros, sobe em cima de uma escada, pega qualquer coisa, copo, Coca-Cola, aí ele joga. Aí ele vê que marcou. Pum! Que merda, o impermeabilizante não funcionou. Na verdade, ele está dentro de uma forquilha ali, né? Ele Exato. caiu e ficou aqui, empossado dentro de uma forquilha ali no tecido. Ele não vai sair dali, né? Então, aí você vem com alguma coisa mais absorvente, dá uma apertadinha e ele volta. Só que, nesse caso, por exemplo, se o cara ficou lá, jogou lá um suco, né? Aí aquele pigmento do suco, ele fica ali marcado. Aí é nesse caso que eu uso esse carinha aqui. Exatamente. A mostarda, o ketchup, o residual que ficou ali, eu vou limpar com o Clean Protect. E aí, Geraldo, eu aplico, deixo agir, não? Ou impulsiono? Como que eu faço a limpeza em si? Olha, depende da sujeira, né? Nós fizemos lá por capilarização, né? Uma sujeira mais leve, a gente aplica, aguarda um pouquinho e ele flota, né? Então, quando ele flota, eu ponho ali um papel toalha ali, ele puxa. Alguma sujeira mais intrínseca, assim, um azeite, ou um ketchup, uma mostarda, aí se faz necessário uma leve esfregação, né? E depois um pano seco, a leve esfregação só para mover a sujeira, tirar ela do lugar, né? Tirar ela de dentro da forquilha, vamos dizer, né? E trazer para cima. E o pano seco em cima, um pano de fibra branca ou um papel absorvente também, para remover o excesso. Terminei de limpar, ficou a marca úmida ali. Mas quando essa marca úmida secar, né? E assim, vamos pensar aqui, tá, gente? O estofado tem que estar limpo. Não adianta eu querer limpar com Clean Protect, um estofado que esteja empoeirado ou coisa assim, que quando ele secar vai ficar a marca da coroa lá. Então é sempre bom, né? Antes de limpar, fazer uma aspiração no local para tirar todo o pó, além do que caiu ali, tá? Então, ou então assim, acabei de impermeabilizar o sofá, sujou. Não, tudo bem. Mas assim, se já faz um tempo que o sofá foi impermeabilizado, se já tem ali poeira, casca de pele, fuligem, então aspire primeiro bem antes de fazer algum trabalho úmido sobre o sofá, tá bom? Tá. E ele usa como? Puro? Ele é pronto para o uso. Pronto uso. Tá. Muito bom. Então, galera, fica aí, ó, mais uma dica, o Clean Protect, né? Porque normalmente, né, a dona de casa, ela vai ter esse problema, né? Você foi embora, impermeabilizou, aí caiu e pigmentou ali, ficou aquela marquinha. Muito comum, né, igual você falou, né, Geraldo? Ketchup, mostarda. É que o pessoal apelidou o Clean Protect de martelinho de ouro. Martelinho de ouro, você já faz o reparo ali Fazer o reparozinho no martelinho. Geraldo, mais uma vez, cara, primeiramente eu gostaria de te agradecer a GIS, né, pelo aprendizado mais uma vez, a gente está sempre aprendendo, pela parceria, né, agradeço imensamente aí a sua disponibilidade e o pessoal da GIS sempre pronto a ajudar a gente. Então, gratidão, já te agradeço de bate-pronto aí. Não, Marcos, nós que agradecemos também, é recíproca aqui a gratidão. E é sempre bom, né, esclarecer para as pessoas, né? Ou seja, é que eu falo, a GIS veio para desmistificar, né? Porque muita gente fala, mas assim, a verdade não condiz com os fatos, né? Então, nós
procuramos sempre a ter naquilo que realmente acontece, naquilo que realmente faz. E é que eu falei, pessoal, vamos focar em benefício, tá? Porque hoje a gente está num mundo pandêmico aí, e o que nós precisamos é de benefício, não de efeito, né? Vamos atrás dos benefícios. E efeito, e eu vendo efeito, e eu quero efeito. Existe o efeito, mas foquem no benefício, que o sucesso é garantido, tá? Se vocês ouviram a live aí, se vocês prestaram atenção naquilo que eu disse lá no início, então é isso aí. Vamos focar no benefício da higienização e limpeza e impermeabilização. Por que impermeabilizar? Não eu vou impermeabilizar porque eu não quero que meu sofá suje. É por que eu vou impermeabilizar, tá? É por quê. Aí os porquês aí vocês vão explicar de acordo com tudo aquilo que nós falamos aqui. Agradeço mais uma vez, Marcos, né? Nos colocamos à disposição aí para mais esclarecimentos, e é sempre bom, né, tá falando diretamente com os clientes, diretos e indiretos, né? Porque esclarecer é sempre bom, né? Ou seja, minimiza a nossa carga, alivia todo o estresse de uma cadeia, porque o esclarecimento sempre é bem-vindo. Muito bom, mestre. Obrigado, galera que está assistindo aí. Mais uma vez, Obrigado, gratidão pessoal. a todos. E a gente vai sempre trazer o que há de melhor em limpeza profissional, né? Esse é o nosso intuito. A nossa ideia é sempre trazer o que há de melhor para vocês. Então, gratidão, boa noite a todos. Uma ótima semana de muito trabalho e fiquem de olho aí que a gente vai trazer cada vez mais informações.